Os cumprimento com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma feliz oportunidade de estar com vocês, estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É sempre um prazer, é sempre uma alegria estar com vocês, debatendo, estudando, analisando a palavra de Deus. E nós estamos estudando essa sequência de lições, essa lição que tem o título geral em Defesa da Fé, que é uma lição apologética. Ela defende justamente a nossa fé, os princípios fundamentais da Bíblia. E nessas primeiras lições, nessas primeiras 8 lições, principalmente entre as lições 3 e 8, nós estamos tratando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É uma defesa de que o Senhor Jesus Cristo é Deus, uma defesa de que ele é capaz de ser 100% homem e 100% Deus. Então Jesus se tornou homem sem deixar de ser Deus. É uma questão que somente a fé é capaz de absorver tamanha afirmação, porque se formos partir apenas por um raciocínio humano, ficaríamos atordoados com tudo isso. Como é que alguém pode ser Deus e pode ser homem ao mesmo tempo? E como é que Deus pode subsistir em três pessoas distintas e ao mesmo tempo ser um? Isso é questão de fé, e somente crente é capaz de entender, de acreditar, de aceitar. É preciso que estejamos nascidos de novo, porque quando a pessoa nasce de novo, ele adquire a mente de Cristo, ele tem uma visão espiritual, ele tem uma visão além da dimensão humana. É por isso que muitas pessoas não aceitam o que nós afirmamos. Muitas pessoas não admitem essas expressões de crente, de ser salvo, de mudar a natureza, ter uma natureza renovada. Somente uma pessoa nascida em Cristo Jesus consegue admitir tal fato. E justamente na lição de hoje, que é a lição de número 8, esta lição vai ser abordada no dia 23 de fevereiro de 2025. Ela traz justamente o título Jesus viveu a experiência humana. Então nós temos a lição que tem como texto bíblico básico em João capítulo 1, versículo 43 a 51, e Mateus capítulo 26, versículos 37, 38 e 42, os quais dão afirmações de quem era o Senhor Jesus Cristo. O texto áureo nos ensina e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. A verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Como é que pode se admitir isso? É por isso que as pessoas da sua época, as pessoas conhecidas, ficaram escandalizados, horrorizados quando viram o Senhor Jesus Cristo declarar que era Deus. Foi uma afirmação impactante. Foi uma afirmação inaceitável pelas pessoas daquela época, como também ainda hoje há pessoas que têm esse mesmo pensamento. Então eles criticavam, eles zombaram de Jesus e até tentaram pegar em pedra para apedrejá-lo,
outra vez tentaram jogá-lo de um precipício abaixo, simplesmente devido às suas declarações. Em, sua, em uma das suas orações, o Senhor Jesus afirma, conversando com Deus, sendo Ele mesmo Deus, e disse que ele tinha uma glória com Deus antes da fundação do mundo. Que mistério! E depois ele fez uma enfática declaração: antes que Abraão existisse, eu sou. E estava ali Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus, fato que o povo não entendia isso. O Senhor Jesus era aparentemente e fisicamente uma pessoa normal. E como disse, na verdade prática, ele tinha parentes, ele tinha amigos, ele tinha uma vida social normal, ele tinha uma religião, ele professava o judaísmo. É bom entender isso, apenas era uma religião, a religião judaica, e como ele nasceu no judaísmo, ele professava o judaísmo. Não vamos dizer que Jesus fundou religião X, religião Y, e essa religião foi fundada por Jesus Cristo. Isso não existe, gente. Vamos entender que o Senhor Jesus Cristo ele não veio aqui fundar nenhuma religião. Ele veio justamente transmitir a mensagem salvífica, veio transmitir o amor e o perdão, ele veio se doar pela humanidade para que todos pudessem ser salvos. Ele veio como Deus, então um Deus imanente. É por isso que ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Então a própria Bíblia afirma isso. Ele será chamado Emanuel. A palavra de origem hebraica significa Deus conosco, Deus está entre nós, Deus está conosco. Ele se manifestou um Deus transcendente, ele passou a ser um Deus imanente, um Deus que habitava nas mais inacessíveis luzes. Ele passou a habitar com o homem, ele fez a sua morada com o homem. É preciso que venhamos entender isso, então ele veio em carne, o Senhor Jesus Cristo é Deus, que veio em carne, morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, a lição ou as lições tentam inculcar na mente das pessoas essa mensagem celestial, essa mensagem do céu, essa mensagem salvífica, essa mensagem transformadora que somente pessoas com mente renovada entendem. Aí é preciso que o Espírito Santo possa penetrar no coração da mente das pessoas para que a sua palavra, que é poderosa, que é verdadeira, que é magnífica, possa fluir não somente em nossos corações, porque quando ela flui somente nos corações, ela causa emoção. Mas quando ela flui na mente, ela causa entendimento. Então, é de fundamental importância que a palavra de Deus ela possa penetrar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. E quando ela fica enraigada nesses elementos humanos, ela jamais será eliminada ou destruída. O Senhor Jesus é Deus. Afirme isso. Declare isso. O mundo espiritual reconhece que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Até mesmo os entes das trevas sabem. Os demônios conheciam ao Senhor Jesus Cristo e, às vezes, alguns deles queriam até falar, queriam até dizer quem era Jesus, mas como Deus. Ele não atende ou não aceita testemunho de demônios. Ele mandou que esses demônios se calassem, porque ele mesmo, o próprio Jesus, queria se revelar.
E eu entendo muito bem o princípio da revelação progressiva. Deus, ele não chegou, o próprio Jesus não chegou logo dizendo que era Deus. E até mesmo em algumas oportunidades ele pediu que as pessoas não contassem nada do que viram, porque ele queria mostrar aos poucos, porque a nossa limitação humana é incapaz de absorver tudo que Deus teria para nos dizer. E o próprio Senhor Jesus afirmou isso uma certa vez, quando ele disse aos seus discípulos: eu ainda tenho muita coisa a dizer para vocês, mas vocês não vão ou não podem suportar agora. A revelação foi aos poucos, para não impactar de forma tão chocante quem era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, Jesus, como homem, ele teve uma vida social normal. Isso joga por terra a ideia de a pessoa viver recluso. Nós não encontramos nenhum princípio, nenhum elemento, nenhum subsídio bíblico. Nós não encontramos em nenhum momento o Senhor Jesus mandar que as pessoas ficassem reclusos. Pelo contrário, ele mandou que as pessoas se espalhassem, convivessem. Jesus conversava com todo mundo, até com as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Jesus veio quebrar paradigmas. Ele veio romper certos tabus. Então ele falou com publicanos, ele falou com prostitutas, ele falou com ladrões, toda espécie de gente. Sabe o que é isso? Isso é evangelho. Foi isso que ele mandou que as pessoas fizessem. As pessoas atualmente se recusam a ter esse comportamento, ter essa atitude. O evangelho precisa alcançar todas as pessoas. Mas os judeus, eles tinham uma maneira estranha de se comportar, e eles se achavam melhor do que todo mundo. Somente pelo fato de ser filhos de Abraão lhe enchia de orgulho, e achava que ele não deveria ter comunicação, convivência. Ainda hoje eles pensam isso. Os judeus ortodoxos, eles têm esse comportamento, eles são muito fechados, eles não interagem com pessoas de outras religiões. Embora o Senhor Jesus ele tenha afirmado muitas vezes que ele veio buscar e salvar as pessoas que estavam perdidas, ele disse: eu não vim buscar pessoas boas, vim buscar pecadores. Então, quanto mais pecador, quanto mais miserável, maior a aproximação do Senhor Jesus Cristo para com eles. Porque são eles que precisam de salvação e não os bonzinhos. E como Jesus veio salvar, então vem justamente salvar essas pessoas miseráveis. Miseráveis não economicamente, não socialmente, mas miseráveis espiritualmente. Porque isso é que é o grande problema. É a miserabilidade espiritual. É a decadência moral, a decadência espiritual que assola toda a humanidade. E essas pessoas precisam de Jesus. Não é ter orgulho religioso, a minha religião, a religião, eu sou de tal religião, é a religião que Jesus deixou no mundo, coisa nenhuma. Jesus não deixou no mundo religião nenhuma. Os judeus também tinham esse pensamento, esse orgulho, essa arrogância por ser filho de Abraão. E uma certa vez Jesus disse: olha, gente, você se orgulha por ser filho de Abraão, mas até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ele quer dizer que as pessoas podem se tornar filhos, qualquer um.
Importante é ser filho de Deus. Aí Jesus veio para os seus, eles não receberam. Então a mensagem salvífica se estendeu para toda a humanidade. Jesus Cristo, como homem, ele teve reações humanas, sem nunca pecar. Era um homem perfeito. Então eu volto a afirmar que não existia uma vida reclusa de Jesus, nem dos apóstolos, nenhum discípulos. Pelo contrário, ele vivia entre multidões. Tanto Jesus como João Batista, ele tinha a habilidade de atrair multidões. Jesus conseguia atrair para si, com a sua mensagem, multidões. Então, é isso que a igreja, é isso que o crente precisa fazer. Jesus, ele participou de batismo, ele mesmo se batizou, é um princípio religioso, ele cumpriu todo o ritual da religião judaica, ele foi à sinagoga, entre os 12 e os 13 anos, ele participou do Bar Mitzvah. Depois ele compareceu até João Batista e pediu para ser batizado nas águas. Jesus participou de festas, de encontros, de reuniões. Ele foi para uma festa de casamento. Então, isso mostra a aprovação do Senhor Jesus Cristo. Ele estava lá porque ele estava aprovando, porque ele concordava. Então, ele tinha amigos, ele tinha conhecido, ele tinha parentes. Ele vivia uma vida normal. Todos conheciam Jesus de Nazaré, filho de José, filho de Maria, o carpinteiro, cuja profissão ele também aprendeu do seu pai adotivo. Eu imagino a perfeição que o Senhor Jesus Cristo fazia os seus móveis, a habilidade, a dedicação e o zelo. Mas ele tinha uma profissão. Observa que ele era tão humano que ele trabalhava até os seus 30 anos aproximadamente. Ele era desconhecido dentro do aspecto espiritual religioso. Ele é desconhecido, o povo tinha como Yeshua, lá de Nazaré, um nome comum, ele teve nome humano. O nome de Jesus no hebraico é Yeshua. Yeshua era um nome comum era como José aqui no Nordeste, ou como Maria, como Raimundo Nonato, lá no Maranhão, tem muitas pessoas com esse mesmo nome. Então, era um nome comum. Então, Jesus não apareceu como alguém sobrenatural, como alguém diferente, mas ele apareceu como um ser humano. Entre todos os seres humanos, ele era o mais normal, era o mais comum. Foi por isso que ele teve um nome comum, apesar da sua perfeição como Deus. Agora vocês imaginem Jesus Cristo homem e ao mesmo tempo Jesus Cristo Deus. É algo formidável, é algo impactante, é algo grandioso. O tópico 1 nos ensina isso. A experiência humana no ministério de Jesus, os debates com as autoridades. Se por sinal, o Senhor Jesus, apesar de ser homem, ele tinha um QI muito acima do normal, porque ele debateu uma certa vez um menino de aproximadamente 13 anos, ele debateu com os doutores, com os senhores da lei, conforme registra lá, né, em Mateus. Ele conversava sobre a palavra de Deus, sobre a Torá, interrogando os mestres e respondendo pergunta desses mestres, deixando impactados, espantados esses líderes religiosos. Ele foi um menino prodígio. Ele tinha algo muito especial dentro de si. Vocês imaginem como é que um ser humano
ele consegue ser perfeito, uma coisa ele era portador. Ele não tinha a herança, a herança caída. Ele não tinha a genética caída de Adão. Ele foi um Adão perfeito. Aí diz aqui, na nossa lição, eu vou ler literalmente. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses grupos, essas seitas, faziam parte da religião judaica. Acontece isso com todas as religiões. A religião judaica tinha suas seitas, seus segmentos, suas divisões, que ainda hoje existem em várias, ou quase todas as religiões. Isso são coisas humanas, são motivados pela fragilidade humana, pela limitação humana e pelos pensamentos humanos divergentes. Acontece até dentro do mundo evangélico. Para que tanta denominação, gente? Nós temos um único princípio, uma única fé, mas devido a ponto de vista diferente, a esses debates, então a religião cristã, a religião evangélica, ela se subdivide em vários grupos. Isso motivado pelos seus pensamentos divergentes, alguns pontos de vista divergentes. Isso existe na religião protestante evangélica, existe entre os católicos romanos, existe no espiritismo, existe no judaísmo, existe no budismo, existe no islamismo, sempre esses fragmentos religiosos ou essas facções. Dentro da Igreja Católica, nós temos duas grandes alas diferentes. A ala progressista e a ala conservadora, que segue bem a tradição, os ritos tradicionais dos séculos passados, dos primeiros séculos. E outras são mais liberais, mais à vontade, mais livres, são os progressistas. E dentre as duas ainda existem as subdivisões, os grupos, os marianos, os jesuítas e tantos outros. A semelhança da igreja evangélica que existe, os batistas, presbiterianos, assembleanos e tantos outros. Isso devido a cada um dos seus pensamentos diferentes. Então, eles criaram o que nós chamamos de denominações evangélicas. No judaísmo também existe esse grande grupos, ou uns 4 ou 5 grupos diferentes dentro do próprio judaísmo. E existia naquela época justamente os fariseus, os saduceus, os herodianos. Os fariseus eram os mais orgulhosos. O termo hebraico significa mais ou menos separados. Primeiro porque eles se achavam melhor. Eles se achavam mais eficientes no conhecimento da palavra, eles não se misturavam com os saduceus, nem com os herodianos. Eles só se uniam quando era para perseguir Jesus. Aí sim, aí formava uma só religião, um só grupo. Mas os pontos de vista que eles possuíam era diferente. Veja que a raça humana, o ser humano ainda não mudou. Ele continua assim, todo mundo, olha, são tantas religiões, mas quando é para falar mal da igreja de Jesus Cristo, eles se unem. Quando é para falar mal de crente, eles se unem. Mesmo tendo pensamentos diferentes, eles ficam unânimes em atacar crente. Então acontecia naquela época também esses grupos religiosos, os fariseus, os herodianos,
os saduceus, que nós não vamos deter aqui nesses grupos, o que eles pregavam, o que eles ensinavam, como eles viviam, para não ficar muito extensa a nossa explanação. Mas o que diz aqui justamente o texto da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa EBD, é justamente que os fariseus, eles defendiam a tradição acima das Escrituras. Observa que hoje também acontece isso com alguma denominação. Eles têm a Bíblia e têm a tradição. Veja que nada mudou. E eles colocam a tradição acima da Bíblia, acima das Escrituras. Acontece isso com algumas igrejas evangélicas e também com a Igreja Católica. A tradição é mais importante do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Acontecia que os saduceus, eles faziam oposição aos fariseus. Esses saduceus, ele vem do termo Zadok, que era justamente a família que detinha o cargo de sumo sacerdote, e enquanto os herodianos vêm justamente de um princípio, de uma religião, ou melhor, de uma religião política, sim. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, saduceus, herodianos. Esse debate revela o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e a responsabilidade que recai sobre cada uma dessas pessoas e a aceitação dela no que diz respeito à interpretação dos textos bíblicos, que todos eles, os três grupos, existia mais outros grupos, mas esses eram os três maiores. Justamente os herodianos, eles eram os apoiadores da dinastia de Herodes. Daí esse nome, herodianos. Existia justamente os fariseus, os saduceus, que eles queriam separar a religião do Estado, porque Israel ele tinha um governo teocrático. A religião estava vinculada ao poder político, como acontece ainda em alguns países. Política e religião não se separam. O líder religioso era também o líder da nação. Muitos países ainda adotam esse princípio. Não acontece no Brasil, entre aspas, né? Porque diz que o Brasil é um país laico, mas que na realidade não é tão laico assim. Mas vamos deixar esse assunto de lado. E vamos seguir no item 2, quando diz heresias que negam a humanidade de Jesus. Eu ensinei a princípio, expliquei que Jesus Cristo era humano, mas era Deus. Não era que ele fosse a metade homem e metade Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. É isso que confunde a mente das pessoas que não querem aceitar pela fé. Apolinarismo é justamente a ideia de Apolinário, um dos pais da igreja. Veja que a igreja primitiva é formada por tantos outros, como Irineu, Apolinário, Jerônimo e tantos outros. Esses homens que eram o alicerce, a base da igreja, eles divergiam. E eles divulgavam os seus pontos de vista, os seus escritos, e isso foi um dos motivos que levou essa divergência ou essa criação de denominações evangélicas, começou por aí. Até que, depois da Reforma Protestante, aconteceu também um racha, posso assim dizer, um racha nos pensamentos, porque João Calvino, na Holanda, tinha um pensamento, Armínio tinha outro, e começaram a debater, e hoje criou-se essas linhas teológicas que nós temos hoje.
Acontecia isso também desde o princípio com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui o texto da lição: Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano, que são soma, quer dizer corpo, e psique, que quer dizer alma, alma humana, alma animal, que é a sede dos desejos, das emoções, das paixões. E também temos o pneuma. Então, o homem é formado por soma, psique e pneuma, o corpo, a emoção, que dá justamente ou cria o caráter, a personalidade de cada pessoa está no psique. E temos a pneuma, que é o espírito humano. Então o homem é triuno também, uma breve semelhança com Deus. Dizia que possuía soma, uma psique humana, mas não, quer dizer, ele achava, Apolinário achava que Jesus, ele possuía uma soma humana e uma psique humana, mas não uma pneuma humana, ou seja, o seu espírito não era humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, quer dizer, esse verbo aí, o logos. Com isso, negando que Jesus tivesse espírito humano. Esse foi o pensamento de Apolinário. Mas a igreja reagiu a esse pensamento. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo e também da alma e do espírito. E ao vez ele declarou lá no Getsemane: o meu espírito está angustiado até a morte. E depois na cruz ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, diletos, um outro pensamento, o monotelismo, é a doutrina cristã teológica do patriarca Ségio de Constantinopla, que já teve outra ideia, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, quer dizer único, e telema, vontade e desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita e com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, que estava justamente na pessoa de Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, que ocorreu em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecendo as vontades de Cristo, é evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas não produzidas pela natureza humana, sob a direção divina. Por isso ele nunca pecou. Ele não tinha a natureza caída, ele não herdou a natureza pecaminosa. Então, no item 3, o nosso último item, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Nós já observamos anteriormente que nada mudou, ou quase nada mudou, apenas adquiriu nova roupagem, mas a essência continua a mesma. E disse aqui na lição, eu vou ler textualmente, podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, era onde ele vivia, onde ele nasceu, o centro de suas atividades, a Fenícia, que hoje é o Líbano. Só foi aí que Jesus Cristo andou.
Não somente o movimento Nova Era, como também outros, eles negam isso e cada um diz que Jesus foi para a Índia, outro diz que Jesus foi para os Estados Unidos. Os mormons dizem que o Senhor Jesus Cristo visitou os Estados Unidos, mas essas pessoas não conhecem nada de geografia nem história, porque na época de Jesus esse país nem existia. Como é que ele foi lá e pregou e fundou a sua religião nos Estados Unidos? Mas é isso que ensina os mormons. E se nós formos somarmos as heresias que muitas religiões pregam a respeito de Jesus, são inúmeras. Nós passaremos aqui o tempo todo abordando sobre isso, mas eu quero que venhamos a entender simplesmente que, apesar de todas as afirmações contrárias sobre a pessoa de Jesus, que ele não era Deus, que ele não era humano, e outros dizem que ele era humano, mas não era Deus, cada um tem seu pensamento, mas a Bíblia é muito clara quando ela afirma que o Senhor Jesus Cristo é Deus humanizado. O judaísmo não aceita, existe até um grupo dentro do judaísmo que são os messiânicos, judeus messiânicos, que eu nunca vi isso, as pessoas ou é judeu ou é cristão, mas eles admitem que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus veio, mas não querem aceitar que Jesus é Deus. E até começa a fazer uma interrogação, como é que o filho pode ser o pai? Mas a sua mente humana não consegue absorver isso. Mas a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, porque é verdade. Amém? Que Deus vos abençoe e que a palavra de Deus seja uma constante em nossas vidas, que possamos no próximo domingo, junto presencialmente, estudar essa lição com mais carinho, com mais dedicação, interagir entre os alunos em cada classe, para que possamos crescer espiritualmente, crescer na graça e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Até lá, até domingo, em sala de aula nas igrejas. Deus vos abençoe.